Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 5, que tem como título Deus abomina a soberba. Dentro deste tema, nós vamos falar sobre 3 assuntos. E o primeiro deles será a prova da soberania divina. Em segundo lugar, vamos falar sobre Deus fala novamente a Nabucodonosor por meio de sonhos. E em terceiro e último lugar, vamos falar sobre a pregação de Daniel. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Item número 1. A prova da soberania divina. Nabucodonosor reconhece a soberania e a grandeza de Deus. Presume-se que o capítulo 4 do livro de Daniel foi escrito pelo próprio rei Nabucodonosor, onde em seu início ele faz uma exaltação ao Deus de Daniel, reconhecendo-o como um Deus que realizou sinais e maravilhas na sua vida. Sinais e maravilhas que ninguém podia realizar. Isto é, Nabucodonosor exalta o Senhor como um Deus poderoso, soberano e eterno, demonstrando então uma característica de que o rei havia se convertido ao Deus Jeová. Vamos fazer esta leitura em Daniel, capítulo 4, versículos 1 a 3. Diz assim a palavra do Senhor. O rei Nabucodonosor, a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecido os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é reino sempiterno e no seu domínio de geração em geração. O ensinamento deste episódio da exaltação do Senhor por parte de Nabucodonosor nos coloca o seguinte ensinamento: se Deus permitir alcançarmos uma posição de liderança sobre um grupo ou comunidade de pessoas, devemos em primeiro lugar reconhecer que o Senhor é quem nos coloca nesta posição. E por isso mesmo nós devemos pautar nossas ações, nossos comportamentos e palavras segundo o que preceitua a Bíblia Sagrada, reconhecendo então que toda autoridade é dada por Deus e tem como fonte Deus. Vamos fazer uma leitura desta condição na carta aos Romanos, em seu capítulo 13, versículos 1 e 2. Romanos, capítulo 13, versículos 1 e 2, diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Passando para o item 2 da lição, Deus fala novamente a Nabucodonosor por meio de sonhos. Nabucodonosor então revela o sonho que ele teve aos magos. Nabucodonosor, muito tranquilo em seu palácio, teve um sonho que sobremaneira o perturbou. Então faz um decreto, convocando todos os magos, astrólogos, adivinhadores,
e videntes à sua presença. E ao contar-lhes o sonho, visando a sua interpretação, os sábios da Babilônia não foram capazes de interpretar o sonho do rei. Porém, havia um homem de Deus capaz de interpretar os sonhos, cujo dom vinha da parte de Deus. E este homem, na ocasião, no ano 568 a.C., tinha aproximadamente 55 anos de idade. E este homem era Daniel. Vamos fazer uma leitura deste episódio no livro de Daniel, capítulo 4, versículos 4 a 9. Diz assim a palavra do Senhor: Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Tive um sonho que me espantou e, quando estava no meu leito, os pensamentos e as visões da minha cabeça me turbaram. Por isso, expedi um decreto pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os encantadores, os caldeus e os feiticeiros, e lhes contei o sonho, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Por fim, se me apresentou Daniel, cujo nome é Beltesazar, chefe dos magos. Eu sei que há em ti o Espírito dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil. Eis as visões do sonho que eu tive. Dize-me, então, a sua interpretação. É evidente, então, que o ensinamento deste episódio, quando o rei tem um sonho e conta aos seus magos, astrólogos, feiticeiros e os sábios, e eles então não sabem como interpretar um sonho, o ensinamento, mesmo que o rei tenha contado-lhes este sonho, e o rei então identifica Daniel como o único ser vivente ali que poderia realizar a interpretação, o ensinamento deste episódio nos traz a condição de que nunca houve e jamais haverá um ser humano na face do planeta Terra que possa revelar o futuro, se Deus não lhe der este dom, com o intuito de sempre glorificar ao Deus Jeová. Vamos fazer uma leitura na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículos 4 a 11, para que a gente possa então contemplar a situação de que somente em Deus é que nós temos os dons para realizar todas as coisas. E mais especificamente neste caso, a questão da interpretação do sonho do rei Nabucodonosor. Diz assim a palavra do Senhor, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículos 4 a 11. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia.
a outro discernimento de espíritos, a um variedade de línguas e a outro capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Daniel recebeu do Senhor este dom e era reconhecido como um homem de Deus. É o que está em Daniel, capítulo 1, versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor. Daniel 1, 17. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu a inteligência de todas as visões e sonhos. Tanto o Senhor aqui deu a Daniel o dom de interpretar sonhos e deu também o dom de visões. Cuidado com as profetadas. Este é o ensinamento deste episódio. Cuidado com as profetadas de homens que dizem falar em nome de Deus e como os fatos relatados não se cumprem. Portanto, estes homens são falsos profetas. Tenhamos cautela quanto às profecias reveladas, investigando-as se realmente são de Deus ou não. Vamos fazer uma leitura no livro de Deuteronômio, que está no Antigo Testamento, mais especificamente no Pentateuco. O livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 21, diz assim a palavra do Senhor sobre os falsos profetas. Porém, o profeta que presumis de falar alguma palavra em meu nome, que eu não lhe mandei falar, ou o que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor nos falou? Sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele se não cumprir, nem suceder como profetizou, esta é palavra que o Senhor não disse. Com soberba a falou tal profeta, não tenhas temor dele. Em Mateus capítulo 7, versículo 15, temos também uma menção sobre os falsos profetas. Mateus capítulo 7, versículo 15, diz assim a palavra do Senhor: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Nabucodonosor, então, ele conta o sonho a Daniel. O rei Nabucodonosor conta a Daniel o sonho da figura de uma grande e forte árvore que tinha folhagem formosa e produzia frutos abundantes, de forma que dava sustento a todos os animais e às aves do céu. Porém, um anjo descia do céu, cortava esta árvore, sacudia as folhas, espalhava os frutos e afugentava os animais. E as aves, deixando o tronco com suas raízes, presas em cadeias de ferro e bronze. E, além destes fatos aqui relatados, o anjo também profetiza que, além da árvore cortada no tronco e presa a cadeias, o coração de um homem seria mudado para um coração de animal
por 7 anos. E no final da história de seu sonho, o rei então reconhece novamente a soberania de Deus, bem como Daniel como homem de Deus. Vamos fazer uma leitura deste fato aqui relatado, sinteticamente, em Daniel capítulo 4, versículos 10 a 18. Diz assim a palavra do Senhor. Eram assim as visões da minha cabeça. Quando eu estava no meu leito, eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia a árvore e se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até ao céu, e era vista até aos confins da terra. A sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e todos os seres viventes se mantinham dela. No meu sonho, quando eu estava no meu leito, vi um vigilante, um santo, que descia do céu, clamando fortemente, dizendo: derribai a árvore, cortai-lhe os ramos, derriçai-lhe as folhas, espalhai o seu fruto, afugentem-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos. Mas a cepa, com as raízes, deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo. Seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais, a erva da terra. Mude-se-lhe o coração, para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado coração de animal. E passem sobre ela 7 tempos. Esta sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, e até aos mais humildes dos homens constitui sobre ele. Isto vi eu, rei Nabucodonosor, em sonhos. Tu, pois, ó Beltesazar, dize a interpretação, porquanto todos os sábios do meu rei não me puderam fazer saber a interpretação. Mas tu podes, pois há em ti o Espírito dos deuses santos. Qual é o ensinamento deste episódio? A Bíblia Sagrada, em muitas passagens, representa o ser humano como a figura de uma árvore, que deve ser plantada e desenvolvida pelo seu cuidador, e não nascida de si mesmo, para que esta árvore possa dar bons frutos. Vamos fazer uma leitura no Salmo de número 1, em que há aqui uma comparação de um servo de Deus a uma árvore que deve então dar bons frutos. Diz assim a palavra do Senhor. Salmo de número 1, versículos 1 a 3. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore, plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Devemos então ser uma árvore plantada e cuidada por Deus, de forma vigilante a todos os nossos ramos ruins
ele corta, ele poda, para então sempre produzirmos bons frutos. Vamos fazer uma leitura em Lucas, capítulo 3, versículos 7 a 9. Diz assim a palavra do Senhor. Lucas, capítulo 3, versículos 7 a 9. Diz assim: Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produzir bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Em Lucas capítulo 6, versículos 43 a 45, diz assim a palavra do Senhor. Lucas capítulo 6, 43 a 45. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto, porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vidimam uvas. O homem bom do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Daniel então interpreta o sonho de Nabucodonosor. Daniel fica atônito por quase uma hora, pois a interpretação do sonho que o rei lhe contara era contrária ao próprio rei. E o monarca então motiva Daniel a interpretá-la. Assim, Daniel começa a revelar o sonho, dizendo que a grande e forte árvore representa o rei Nabucodonosor e o seu respectivo reino, que seria forte e grande em extensão territorial e com muitas riquezas e que sustentaria a todos. Diz ainda Daniel ao rei que o vigia que cortava a árvore e deixava o seu tronco era um anjo do céu, que o retiraria do convívio humano e o faria habitar e viver como um animal selvagem, ao qual nós chamamos de licantropia. Por 7 anos, ele habitaria e viveria como um animal selvagem. E ao fim deste período, o seu reino seria-lhe restituído, se reconhecesse que Deus tem o domínio sobre o reino dos homens e o dar a quem quer. E é Ele quem reina sobre tudo e sobre todos. Vamos fazer uma leitura em Daniel, capítulo 4, versículos 19 a 26. Diz assim a palavra do Senhor. Então, Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por algum tempo, e os seus pensamentos o turbavam. Então lhe falou o rei e disse: Beltesazar, não se perturbe o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar e disse: Senhor meu, o sonho seja contra os que te têm ódio, e a sua interpretação para os teus inimigos. A árvore que viste, que cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou até ao céu e que foi vista por toda a terra, cuja folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e em que para todos havia sustento, debaixo da qual os animais do campo achavam sombra, e em cujos ramos as aves do céu faziam morada, és tu, ó rei, que cresceste
e vieste a ser forte. A tua grandeza cresceu e chega até ao céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Quanto ao que viu o rei, um vigilante, um santo, que descia do céu e que dizia: cortai a árvore, destruía, mas a cepa com as raízes deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo, seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre ela 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo, que virá contra o rei, meu senhor. Serás expulso de entre os homens. Aí a tua morada será como os animais do campo, e dar-te-ão a comer ervas como aos bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passear-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Quanto ao que foi dito, que se deixasse a cepa da árvore com as suas raízes, o teu reino retornará a ti, depois que tiveres conhecido que o céu domina. Qual é o ensinamento deste episódio? Efetivamente, somente o Senhor pode mudar a natureza de um homem pecador. Se o pecador se despojar dos pecados e deixar o Espírito Santo entrar no seu coração, e então o Espírito Santo passar a presidir a sua vida, certamente a natureza deste homem será mudada. A natureza deste homem será transformada. A natureza deste homem será restaurada pelo Senhor, segundo os preceitos divinos e a própria mente de Cristo. Deus pode mudar a natureza e o caráter de um homem. Vamos fazer uma leitura na segunda carta aos Coríntios, em seu capítulo 3, versículo 17 e 18, que Deus fala desta transformação, desta restauração. Diz assim: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Passemos agora a estudar o item número 3 da lição, que fala sobre a pregação de Daniel. Daniel aconselha o rei a abandonar a prática dos pecados, especialmente a soberba. Porém, ao contrário, Nabucodonosor, após 12 meses deste acontecimento, deste aconselhamento, melhor dizendo, ele se ensoberbece em si mesmo, exaltando o seu reino, exaltando a famosa e imbatível Babilônia como obra de suas próprias mãos, gloriando-se em si mesmo. Era a soberba de um homem que havia visto sinais e prodígios do Senhor, mas mesmo assim não se sensibilizara que Deus era quem tinha dado glória ao seu reino. A sentença de Deus, conforme o sonho interpretado por Daniel, que nós lemos há pouco, foi executada. E Nabucodonosor então virou um bicho e viveu como um animal por 7 anos. É o que está em Daniel, capítulo 4, versículos 27 a 33. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, ó rei, aceita o meu conselho
e põe termo pela justiça em teus pecados e em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Todas estas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor. Ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia, falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Falava ainda o rei, quando desceu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o rei, será expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. E fartiam comer ervas como os bois, e passear-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. No mesmo instante, se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso de entre os homens, e passou a comer erva como os bois. O seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos, como as penas de águia, e as suas unhas, como a das aves. Qual é o ensinamento deste episódio? O ensinamento é que o Senhor abomina a soberba. E a soberba, ela se traduz em um orgulho pessoal, com pretensão de superioridade sobre as outras pessoas, sobre o domínio da arrogância e da altivez, visando sempre, ostensivamente, menosprezar os outros. Vamos fazer uma leitura em Provérbios, capítulo 16, versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor: abominável é ao Senhor todo arrogante de coração. É evidente que não ficará impune. Em Provérbios, capítulo 16, versículo 18, diz assim a palavra do Senhor: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito a queda. Em Provérbios 29 e 23, diz assim a palavra do Senhor: a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Portanto, o Senhor abomina a soberba. Não sejamos soberbos, e sim humildes de coração, e tenhamos o cuidado de não receber glória para si, quando esta pertence exclusivamente a Deus. É o que está escrito em Isaías, no seu capítulo 48, versículo 11. Isaías, capítulo 48, versículo 11, diz assim a palavra do Senhor: por amor de mim é que faço isto, porque como seria profanado o meu nome? A minha glória não a dou a outrem. Palavras do Senhor. Após todos estes acontecimentos, vem então a conversão do rei Nabucodonosor. E desta vez, de forma verdadeira. Ao cabo de 7 anos, o entendimento volta à mente de Nabucodonosor. E este então bendice, manifestou louvores e glorificou ao único e verdadeiro Deus, o Deus de Daniel, reconhecendo então a sua soberania, o seu domínio, o seu poder, a sua operação e a sua intervenção na história.
Nabucodonosor se humilha e se converte, nesta ocasião, verdadeiramente ao Senhor. E assim, o seu reino na Babilônia é restabelecido, conforme profecia do sonho, até o dia do fim deste reino. Está escrito em Daniel, capítulo 4, versículos 34 a 37. Diz assim a palavra do Senhor: Mas, ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu. Tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo. E louvei, e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Tão logo me tornou a vir o entendimento, também, para a dignidade do meu rei, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes. Fui restabelecido no meu reino, e a mim se me ajuntou extraordinária grandeza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Qual é o ensinamento deste episódio? Da conversão do rei. Deus trabalha com longanimidade, pois até a conversão do rei Nabucodonosor ocorreram o cativeiro de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, com o intuito de apresentar a Deus ao rei. Em segundo lugar, 2 sonhos proféticos para revelar que Deus é poderoso, para revelar que Deus é redentor e o verdadeiro rei do universo. E muitos sinais e prodígios foram feitos para que o rei Nabucodonosor percebesse a glória de Deus e se convertesse ao Senhor e se fizesse servo dele, um rei pagão transformado pelo poder de Deus. E por isso mesmo ele foi transformado, porque em Jeremias capítulo 25, versículo 9, o Senhor qualifica Nabucodonosor como servo do Senhor. Às vezes, não percebemos os sinais que Deus coloca em nosso caminho para nos alertar. Às vezes não percebemos os sinais que Deus coloca em nosso caminho para endireitar as nossas vidas. Muitos brincam de religião hoje em dia, enquanto o Senhor fica pacientemente emitindo sinais para uma verdadeira conversão a Deus. Cuidado, o dia do Senhor está próximo. Concluindo a nossa aula de hoje, esta 4ª história registrada no livro de Daniel nos coloca para a reflexão de que Deus abomina a soberba. Em sua essência, Deus é amor, mas também é justo e sentencia duramente a soberba, como fez com o rei Nabucodonosor, vivendo por 7 anos como um animal, pois a soberba é pecado que em alto grau afronta a soberania divina. E assim chegamos ao final da nossa aula de hoje.
uma bênção especial de Deus para você. Amor a Cristo. Até o nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.